Perfeito? Elite? Será elite assim? Aê, gurizada, o pai tá chato. O Roberto aqui é o time considerado titular do Grêmio ainda não jogou junto. Primeiro se define o time, o esquema e depois deixa jogar. Aí tu vai ter uma ideia do que realmente precisa. Concordo contigo, Roberto. Concordo contigo também. Tudo pode ser visto. Então, gurizada, eu vou falar jogador a jogador, explicando o que eu penso, tá? Eu botei erro, mas eu acho que erro não tem nessa janela, tá? Nessa janela, tá? Eu coloquei ali, para explicar para vocês melhor, o Galdino e o. Deixa eu ver se eu aumento. O Galdino e o André Henrique, porque foram dois jogadores comprados também pela direção, entendeu? Eles estavam por empréstimo e foram comprados. O André Henrique foi comprado 40% por 6 milhões de 4 de reais. E o Galdino por 1,5 milhões e daí assinou por 3 anos, tá? Eu vou começar. Vamos começar com o André Henrique lá, então, né? Começamos com o André Henrique? André Henrique. Essa faixa tinha que ser essa aqui, ó, Roberto. Erro. Pior que o erro. Zero. Abaixo de zero. 0 graus. André Henrique, então, gurizada. Vamos lá. Eu não acho que seja um erro, tá? E nem dúvida. Acho um jogador útil para o elenco. Acho que talvez o valor por 40% foi um pouco demais, tá? 6,4 milhões de reais. Por 40 só por cento dele. Porém, é um jogador que a direção provavelmente deve ter visto um futuro em questão de venda. Jogador atacante, ele é vendido sempre com um valor mais alto, né? O atacante sempre é mais caro. E o ano passado surgiram já interesses no André Henrique, entendeu? E é um jogador muito útil nesse gauchão, muito útil nesse elenco do Grêmio. Foi entrando desde o ano passado, então eu vou colocar como útil, tá, gurizada? Diego Costa já. Eu vou colocar aqui, gurizada, como muito boa, tá? Contratação do Diego Costa, que chega com um pé atrás de nós torcedores, talvez, porque não por conta dele, mas por conta do que a gente teve o ano passado, entendeu? Do ano passado a gente teve Suárez, é muito difícil, é injustiça com o Diego Costa a gente querer comparar ele com o Suárez na questão do hoje, chegando no momento de hoje no Grêmio. Mas na questão carreira, são dois grandes e daí é outro papo, né? Mas como o Diego Costa vem de um momento ruim, embora eu expliquei em algumas lives para vocês que eu acho que ele vai dar muito certo por conta de que ele chega, no momento ele chega para ser o estrela, para ser o 9, para ser o principal. Então, é muito boa essa contratação na minha visão, tá, guzada? Aqui, o grande problema, que eu acho que é dessa tier list, tá, rapaziada? Não é um problema, tá, também. Mas eu acho que o Marquezinho não se afirmou ainda. Acho que pode vir a ser um erro. Pode vir a ser um erro. Mas eu também não posso ser definitivo com o Marquezinho, tá, rapaziada? Por conta de que ele jogou 7 jogos, tá? 7 jogos assim na temporada. Não entregou quase nada. Entregou quase nada. Dá mais segurança do que o nosso outro goleiro, o reserva do reserva, dá mais segurança. Do que o Grando, dá mais segurança. Mas, igual, ele não é um goleiro que se mostra confiável até o momento. Espero que ele cresça muito. E eu tô dando um voto de confiança, na minha visão, tá, guzada? Ele não me deve nada. Deve sim, porque deve ao torcedor do Grêmio. É um cara que tem uma carreira interessante. É um cara que pode crescer muito, porque ele não tá velho. 35 anos para um goleiro não é velho. Pode crescer muito e tem tudo para crescer, é uma liderança no vestiário e tudo mais, mas eu não posso colocar ele nada além de dúvida, na minha visão. Nada além de dúvida, tá? Não sei o que vocês pensam, mas eu não coloco ele nada além de dúvida. Por hoje seria um erro, tá? Por hoje. Mas é uma dúvida para mim, eu não sou aquele cara também que sou definitivo com ele, mas por hoje seria um erro. Por hoje, do grupo do Grêmio, não tem tantos. No grupo do Grêmio, eu colocaria como erro Bessossi, o JP Galvão, o Eli eu colocaria como dúvida. Então vocês estão vendo a régua, né, Guzado? Vocês estão vendo a régua, né?
O Galdino aqui, gurizada. Galdino vai dividir opiniões. Sabe por quê? É um jogador que, cara, não vem jogando bem. O ano do Galdino esse ano é pífio. É pífio pra baixo. Se fosse só pelo ano dele, eu colocaria erro, tá, rapaziada? Mas como o ano passado, ele fez um bom campeonato brasileiro, na minha visão, pelo menos, ele fez um bom campeonato brasileiro, tá? Bom campeonato brasileiro do Galdino. É um jogador que, cara, se mostra útil ao grupo e tudo mais. Eu coloco o Galdino hoje como útil, tá, gurizada? Pelo ano passado dele, entendeu? Nada além disso também, né? Por ser um jogador que foi barato também a contratação ali, para afirmar ele os 3 anos ali, o Grêmio pagou 1,5 milhão de reais, entendeu? Então é um jogador que é novo e pode render frutos tanto no campo ainda, né? Porque não posso, né? Como ele já mostrou que foi bem, eu não posso ser definitivo por causa de meia dúzia de jogos no Gauchão, né, Guzado? Foi útil no Brasileirão. Dodi. Talvez eu surpreenda com o Dodi, tá, Guzado? Talvez eu surpreenda com o Dodi. Dodi pra mim, Guzado. Dodi pra mim é útil. Ou não surpreenda também, né? Dodi pra mim é útil. Muito útil, tá? Muito útil. Jogador que tá liberando útil e muito boa, tá, Guzado? Muito boa contratação. Tá beirando. Útil e muito boa. Tá beirando. Útil é a boa, sabe, Guzado? Útil é a boa. E o muito boa é muito boa. Então, o Dodi é um jogador que chegou como dúvida pra mim, que eu achava que era um erro da direção. Aqui, né, a câmera eu sempre troco. Eu achava que era um erro da direção. E quando chegou, falei em algumas lives, Guzada, na troca ali, a gente ainda conseguiu ele na troca com o Guilherme, que não era útil aqui. Então, eu acho que o Dodi, ele é muito útil pro Grêmio, muito útil. Mais do que o... Hoje ele é mais útil que o Galdino, tá? Ele beira ali muito boa e útil. Então, o Dodi acho que tem a crescer e daqui a pouco ele pode tomar, sim, uma posição ali no meio de campo. Não sei aonde, mas daqui a pouco ele pode, sim, tomar essa posição. Jogador que jogou muito no Grenal, é um jogador que mostra mais poder de marcação do que eu esperava, o Dodi, tá? Eu achava que ele era mais jogador de saída, os jogos que eu tinha visto dele era mais jogador de saída, de girar e de sair limpando a jogada. Os jogos que ele fez pelo Grêmio, todos ele foi bem, na minha visão, tá? Então, o Dodi útil. Pavon. Então, Pavon aqui, gurizada. Pavon. Pavon é aqui, ó. Tá? Pavon é muito boa. Mas o Pavon fica quase subindo um degrau ali, gurizada. Quase um degrau ali, tá ligado? Cara, não. Pavon vai ser melhor do mundo. Pavon é o melhor jogador da história do Grêmio. Calma. O Pavon é o melhor jogador que eu já vi jogar na história. Pavon é um monstro, Zé, pelo amor de Deus. Pavon não pode, vai ser melhor do mundo, vai ser melhor do mundo. Entendeu? Depois da Libertadores, vocês vão ver o que vai acontecer com esse jogador Pavon. Cara, vamos lá, falando sério agora. O cara iniciou, ele tem 2 jogos de titular, tem 3 gols, 3 assistências, porque eu conto como assistência, aquela assistência do Jeromel, rapaziada. Tá? Conto como assistência. Como é que não vai contar? Ai, só desviou. Para. Como é que não vai contar como assistência? Vai ser melhor do mundo. Vai ser melhor do mundo. Graças a Deus, pai. Receba. Pavon é craque, tá? Pavon é craque. Esse aí eu digo, é craque. Joga bola. Joga bola, muita bola. Isso aí é o Deus do futebol. Mike! Agora ficou estranho. Mike. Vejo o Pavon como um novo ídolo do Grêmio, batendo recordes. Depois podem me cobrar, diz o William. Eu também concordo contigo, mano. Concordo contigo. tu viu, né? Tu viu? Tu viu agora? Mike, gurizada. Mike é uma aposta, tá, gurizada? Não vou ser injusto com ele, dizer que foi erro, não. Longe disso. Mas eu não consigo subir além de dúvida, tá, gurizada? É um jogador que eu só conheço por vídeo. Aliás, os gols de falta dele beira o Roberto Carlos. Vejo muito por vídeo.
Vi muito por vídeo. Vi 2 jogos dele inteiro, analisando depois que o Grêmio contratou pra ver o que eu via desse cara. Me chama a atenção, mas eu no Grêmio a gente viu pouco até agora, entendeu, gurizada? A gente viu pouco até agora. Então eu vou colocar como dúvida. Mais pra frente a gente pode retomar isso aí. Ali quando acabar o gauchão, a gente bota, entendeu? Retomamos botamos de novo essa tier list pra nós ver. Duqueiroz, rapaziada. Duqueiroz é um jogador de 6 milhões de euros, tá? É um jogador que no Grenal talvez ele não tenha ido tão bem, mas é um jogador que eu consigo ver nele uma possibilidade interessantíssima de a gente conseguir acertar a nossa defesa juntamente com o Vila Sante. Só acertar a posição dos dois. Eu acho que hoje ele já tira a posição do PP. Talvez um pouco no carteiraço, talvez um pouco no carteiraço. Talvez um pouco no carteiraço. Porque ele não fez jogos exuberantes ainda, o Duqueiroz. Mas já mostrou muitas qualidades. E é um jogador que tem que veio para jogar, né, Guzado? Não dá pra te trazer um jogador emprestado assim que vale 6 milhões de euros. Não pro Grêmio, tá, Guzado? Ele vale se o Grêmio quiser exercer a compra no final do ano. E tu não botar ele para jogar. Tem que botar ele para jogar e tem que ver se ele vai te entregar. Então eu vejo a contratação do Queiroz como muito boa, tá, Guzado? Muito boa. Mas vocês estão ligados, né, Guzada, que do útil ao muito boa, ela pode se tornar dúvida. Entendeu? Não digo hoje, mas lá na frente ela pode se tornar dúvida, tendo em vista as contratações do meio do ano. Entenderam? Entenderam? E o Soteldo, rapaziada. Início avassalador, o melhor jogador do Grêmio enquanto esteve em campo. Teve um árduo trabalho, guzada, de carregar o Grêmio do início do gauchão. Ele carregou o Grêmio, rapaziada. Ele carregou o Grêmio, não tinha reforço, não tinha nada, era com ele, era com o baixinho. Era com ele. Esse cara aí, ó, tem o meu respeito. Tem o meu respeito. Correu mais do que tinha que correr, correu muito por ele e pelo Grêmio inteiro no início do gauchão, quando tava se acertando algumas peças e tudo mais. É um cara que chega com, não digo com o pé atrás, por conta de que ele é aquele cara que, ele é o extracampo dele, não sei o quê. Tem um histórico de lesões um pouco meio complicado, né? Tanto é que agora tá lesionado. Mas é um jogador que, se ele estivesse jogando hoje, eu colocaria ele lá junto com o Pavon. Mas como ele não tá jogando hoje, a contratação é muito boa. Por quê? Porque eu vi pouco, né? Vi 4 jogos dele. Mas o suficiente para mim ter certeza que muito boa contratação. E eu espero que o Grêmio já esteja encaminhando a compra desse jogador. Porque o Grêmio tem fixado o passe, 50% do passe, se eu não me engano, em 5 milhões. Não lembro se é de dólar, alguma coisa assim, tá? Essa informação tem nas lives quando. Na live não. Na live quando ele chegou, tá, Guzado? Não vou lembrar qual o passe fixado dele. Mas é um jogador que em meses, tá? Em meses, quando ele retornar, ele vai para essa prateleira aqui do Pavon, tá, Guzado? Vai para essa prateleira do Pavon. Então essa foi a tier list, Guzado. Foi demais? Foi demais? O que vocês acham? As dúvidas eu não coloquei erro, porque eu não acho, realmente não acho que nenhuma foi erro, tá, Guzado? Se fosse da janela do ano passado, como eu falei antes de iniciar essa tier list, eu falei da janela do ano passado o quê? Do meio do ano passado. Eu falei que essa janela aqui de agora só não foi, pra quem tá chegando agora, tá, Guzado? Só não foi absurdamente top essa janela de hoje por conta da janela do meio do ano passado. Almer, não mistura as coisas. Olha fixado. Não, Guzada, é que assim, ó, se a janela do meio do ano passado tivesse sido um pouquinho melhor, tivesse conseguido render um pouquinho mais, porque jogadores para render a gente trouxe, como eu falei do Eli, como eu falei do JP Galvão, até o Nata Pescador, a gente esperava mais desses jogadores, entendeu? Se tivesse rendido o mínimo possível, a gente hoje teria mais tranquilidade em ver, olha os nomes que vieram pro Grêmio nessa janela. Embora aqui o André Henrique e o Galdinho já estavam no Grêmio, é outra coisa, já expliquei, né? A gente teve nomes interessantes, Pavon e Soteldo, gurizada. Pensem comigo, é difícil um time ter bala na agulha de conseguir contratar os dois.
sem ser esses clubes milionários ou clubes que estão se endividando. Vocês estão entendendo? Cara, Pavão e Soteldo numa janela, guzada, não é desprezível, rapaziada. Temos que, olha, não digo que temos, cada um pensa de um jeito, mas eu bato palma para essa janela do Grêmio, embora acho que tiveram falhas, faltou jogadores aí, entendeu? Faltaram jogadores aí. O próprio Marquezinho é um goleiro que história ele tem, né, guzada? Não é dúvida no momento? É dúvida no momento, mas não quer dizer que, tipo assim, não, quando chegou o nome dele, é interessante. Eu acho que ele ainda pode render, tá, gurizada? Embora que agora eu acho que possa render, mas no banco, né, gurizada? Eu prefiro o Kaique por momento. E aí, gurizada, discordam muito dessa minha tier list aí ou mais ou menos?